Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 28 de julho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, encerrando aí a semana de devocionais, encerrando também a leitura do livro de Jó. Então hoje vamos falar de Jó 41 e 42. E o tema do devocional de hoje é as lições de Jó. Nós vamos tratar aí de algumas lições desse livro, e como eu disse ontem, tem encantado e tem também levantado questões aí ao longo da história entre todos os cristãos. Deixa eu ler o texto aqui que vai dar origem ao nosso devocional, mas já quero adiantar que é apenas um texto introdutório que a gente vai, na verdade, passar aqui especialmente pelo capítulo 42, que é uma espécie aí de resumo final do relato no livro de Jó. Então deixa eu ler aqui o texto que é Jó 42, versículos 5 e 6. Então Jó 42, versículos 5 e 6, que diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Bom, como eu disse, o capítulo final aí do livro de Jó apresenta algumas lições importantíssimas. Por exemplo, capítulo final do livro de Jó, a primeira grande lição que a gente deve tirar é que não devemos tentar recriar a história de Jó. Nem todos os que sofrem irão receber em dobro tudo aquilo que perdeu. Isso é importante e isso pode ser ampliado para outros personagens bíblicos. E de vez em vez é bom a gente se lembrar disso. Por quê? Porque alguns irmãos mais desavisados ou mais animados, mais efusivos, podem achar que o fato de que Deus tenha dado tudo em dobro para Jó, daquilo que ele perdeu, isso significa que Deus vai sempre fazer desta maneira. E algumas pessoas tentam recriar a história de Jó nas suas próprias vidas, dizendo, bom, se eu sofri como Jó, ou talvez pior, ou talvez em menor proporção, eu também vou viver aí o dobro de tudo aquilo que eu recebi, ou vou receber tudo aquilo, vou receber em dobro tudo aquilo que eu perdi. Mas não é assim. Então a primeira grande lição que a gente vai tirar da história de Jó é que não devemos tentar recriar a história de Jó. Ou seja, nem sempre aqueles que perderam alguma coisa vão receber em dobro aquilo que perdeu. E isso, como eu disse, deve ser aplicado em outros personagens bíblicos, né? Então tem gente que fala, bom, se eu entregar o meu Isaac, ou se eu dormir sobre uma pedra como Jacó, lutar com um anjo, e assim por diante. Então não é aconselhável fazer isso por um motivo muito simples. O que está fazendo aqui é relatando um caso e não estabelecendo uma doutrina. Segunda lição do livro de Jó, ou pelo menos desse capítulo final aqui, é que Jó conhece os caminhos de Deus de uma forma muito especial. Nós vimos ali que Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos de Jó viram a Deus, ou seja, Jó agora conhece Deus de uma forma especial, uma forma diferente. Jó conhecia Deus, Jó tinha um conhecimento de Deus antes de todo o seu sofrimento, e depois do seu sofrimento, Jó tem um conhecimento de Deus diferente. Importante é que essa declaração de Jó, eu te conheço agora de uma forma diferente, os meus olhos agora te veem, isso é dado antes que Deus houvesse revertido a situação de Jó. Isso é importante. Jó ainda não estava curado, Jó ainda não tinha vivido o dobro dos seus bens, nem tinha visto os seus filhos novamente. Jó não havia acontecido nada com ele, mas ele já, independente dos milagres, ele já estava vendo Deus de uma maneira diferente. O ponto aqui, a segunda grande lição aqui, é que o relacionamento pessoal com Deus tem um valor
inestimável, mas deveras desprezado. Quantos são aqueles que, mesmo podendo conhecer a Deus de uma forma especial, mesmo podendo conhecer a Deus de uma forma única, despreza isso e prefere outros conhecimentos, prefere buscar outro tipo de aprimoramento que não o conhecimento de Deus. Não há absolutamente nada errado em buscar conhecimento além do conhecimento de Deus, conhecimento filosófico, ou até mesmo crescimento profissional. Mas não se esqueça de que conhecer a Deus tem um valor inestimável, especialmente para aqueles que são cristãos. Jó viveu isso. Ele, ao final, ou durante o seu período de sofrimento, ele chegou à seguinte conclusão: tem uma coisa que para mim tem um valor inestimável, que é o relacionamento pessoal com Deus. Isso aí, Jó, ele percebeu, e isso é uma lição muito importante. Terceiro, Jó compreendeu que Deus tem os seus métodos próprios. Isso é importantíssimo. Eu quero ler aqui o versículo de número 2 do capítulo 42, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó compreendeu que Deus, ele tinha os seus próprios métodos, que era distinto dos métodos de Jó. Nós não podemos achar que Deus vai fazer as coisas como nós achamos que ele faz. Algumas pessoas têm um costume, ou talvez uma tendência, natural, ou até um ensino equivocado de achar que Deus está preso à sua vontade, que Deus está preso aos seus desejos. Então, algumas pessoas imaginam que se eles fizerem tudo certinho, se eles falarem as palavras certas, aquela teologia da confissão positiva, que é o seguinte: não, se eu falar as palavras certas, então Deus vai ter que fazer isso. Então, algumas pessoas acham, inclusive, que Deus está refém do que eles acham que Deus disse. Então, alguém pode dizer o seguinte: não, olha só, isso aqui é a construção da pessoa. Olha só, se Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, logo eu não devo passar mal. Então eu vou exigir de Deus, talvez não use essa expressão, porque é uma expressão muito ofensiva, mas eu vou orar falando: Deus, tá vendo? O Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades, então eu não posso ficar doente. Jó compreendeu que Deus, ele tem os seus métodos, e os seus métodos não estão presos ao que Jó acha. Deus pode fazer o que ele quiser, porque ele é soberano. Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa, porque ele é soberano, porque ele é Deus. Deus é aquele que faz todas as coisas conforme os seus planos, conforme a sua vontade. Ele não está preso, ele não está amarrado, ele não está refém do desejo humano, da vontade humana. Não, Deus é livre para fazer exatamente o que ele quer. Jó compreendeu isso, e isso teve um valor inestimável para Jó. Agora, é óbvio que Deus, nós vamos falar até um pouco mais sobre isso à frente, mas óbvio que Deus, ele se revela, ele mostra quem ele é, e ele dá alguns indícios de como ele vai agir. Por exemplo, a Bíblia afirma que Deus, ele é amor. Então, todas as ações de Deus, ainda que soberanas, elas são amorosas. A Bíblia diz que Deus é bom. Então, todas as ações de Deus, ainda que soberanas, são bondosas. A Bíblia diz que Deus, ele é justo. Então, todas as ações de Deus, ainda que soberanas, são justas. A Bíblia também afirma que Deus é santo. Ou seja, todas as ações de Deus, ainda que soberanas, são santas. Importante aqui é lembrar que Deus, ele se revela nas Escrituras, e é importante conhecer as Escrituras para conhecer os métodos e as maneiras de Deus. Em quarto lugar, quarta lição aí do livro de Jó, Jó arrependeu-se de ter falado contra a natureza de Deus. Versículo 6, Jó fala isso:
Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele ao final ali da sua trajetória, desse período aí de sofrimento, ele reconheceu que ele havia falado contra a natureza de Deus, ele tinha falado contra os atributos de Deus. Se a moda pega, nós teríamos homens agindo da mesma forma, né? Diversos homens agindo da mesma forma. Por quê? Porque falaram coisas contra a natureza de Deus. Então, como podemos conhecer a natureza de Deus exatamente para não cometer o mesmo erro de Jó? Interessante aqui é que Jó não se arrependeu de alguma possível desvio moral, porque de fato é a acusação dos amigos de Jó. Os amigos de Jó disseram: Jó, você está passando pelo que está passando porque você tem algum desvio moral. Jó disse: não, minha questão aqui não é moral, é que ele estava falando contra o caráter de Deus. Então, como podemos conhecer a Deus? Falei no ponto anterior, né? A revelação de Deus, ela é dada pelo Espírito Santo durante o ensino da revelação de Deus na Bíblia. Então, olha só, Deus tem uma revelação de si mesmo na Bíblia. E como nós podemos receber esse ensino de Deus? Somente por meio da revelação do Espírito Santo durante o ensino da revelação de Deus. Ou seja, Deus se revela através do Espírito Santo no momento em que somos ensinados sobre Deus. Deus, ele escolheu revelar-se ao homem. Então, é aquela expressão muito comum usada, tanto pelos profetas, mas também Jesus usa essa expressão de que pessoas enxergam, mas não veem, escutam, mas de fato não estão ouvindo. Essa expressão é para mostrar que somente aqueles que têm os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, seu coração aberto, por meio do Espírito Santo, podem de fato conhecer a Deus. Quinta lição do livro de Jó: a restauração da comunhão com seus amigos é parte importante na vida de Jó. Aqui é uma lição preciosíssima, né? Jó ainda teria uma tarefa a realizar. Jó teria que orar pelos seus ofensores. Ai, meu Deus do céu, que coisa louca, né? Depois de tudo isso, depois de sofrer como sofreu, ouvir as asneiras, né, que esses indivíduos falaram, Jó ainda ia ter que orar pelos seus ofensores. Meu Deus do céu, como que a vida de Deus e a vida proposta por Deus é diferente da vida que estamos acostumados a levar, né, irmãos? Na nossa vida, nós somos incentivados a descartar o tóxico. Nós somos incentivados a deixar para trás pessoas que não nos impulsionam, né? Mas não foi assim com Jó. Jó, Deus fala: não, Jó, você vai lá orar por aqueles que o ofenderam. Mostrando que a comunhão, né? Mostrando que a vida humana tem um valor para Deus. Não só a vida daqueles que são salvos, mas mesmo daqueles que não são salvos. Deus os criou a sua própria imagem e semelhança. Então, uma lição importante no livro de Jó é que a vida humana tem valor. Tem tanto valor que os amigos de Jó que ofenderam Jó foram alvo da oração, da intercessão de Jó. E a última lição aí do livro de Jó: as riquezas adquiriram outro valor para Jó. As coisas agora são vistas com outra perspectiva depois da revelação de Deus. Jó, ele tinha uma visão sobre as riquezas, lá no início do seu relato. Aqui no final, as riquezas têm outro valor para Jó. As riquezas, ainda que Deus tenha dado em dobro tudo para Jó, elas agora fazem parte de um outro cenário. O Jó que tinha riquezas no início era um Jó. O Jó que tinha riquezas no final era outro Jó. As coisas agora adquiriram uma outra cor, um outro significado, um outro propósito. Algumas pessoas trabalham ou vendem propósitos na internet, né? Descubra o seu propósito, saiba o seu propósito, seu processo, não sei o que, lá. E isso gera muito dinheiro. Mas do ponto de vista bíblico, as coisas elas adquirem um significado e uma luz
a partir da revelação de Deus. Bom, essas são as 6 lições aí que a gente pegou do livro de Jó. Eu quero só fazer uma última. O que é a moral da história? Acredito que é a moral de toda a história do livro de Jó, que é a seguinte: a lição mais preciosa que Jó carregou e ensinou aos seus leitores ao longo da história é a de que o relacionamento pessoal com Deus sobrepõe em muito as conquistas humanas. Se tem uma lição final do livro de Jó, é isso. Relacionamento pessoal com Deus é muito mais importante do que qualquer conquista humana. E aí, qual é o desafio do Léo para esta sexta-feira? Um só, diante destas lições aí do livro de Jó e diante desta moral final aí que apresentamos, qual é o seu desejo? O seu desejo é conhecer e ter um relacionamento pessoal com Deus, ou você quer Deus apenas para resolver os seus problemas temporais? Apenas para resolver os problemas de casamento, de dinheiro, seus problemas emocionais e assim por diante? Se for, você está perdendo o melhor da festa. Você está perdendo a maior riqueza. Seu maior desejo, o meu maior desejo deve ser relacionamento pessoal com Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre às sextas-feiras, gosto de finalizar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só lembrando que na semana que vem nós vamos finalizar a maratona bíblica. Então aqueles que estão aí na maratona bíblica concluem na semana que vem a leitura de todos os livros da Bíblia. E já preparando seu coração, na outra semana nós vamos reiniciar, mas aí numa nova dinâmica, vamos reiniciar ali fazendo uma imersão na palavra de Deus. Vamos ser aí mais cuidadosos, vamos gastar um pouco mais de tempo, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.